Olá, aqui fonoaudióloga Clarice Staub-Lehnen, novamente com vocês, e hoje o nosso assunto é sobre vocabulário. A gente costuma falar, tem um vocabulário rico, um bom vocabulário, mas o que isso significa e por que isso é importante a gente destacar quando está pensando em processo de alfabetização, de compreensão leitora? Bem, já existem muitos estudos que mostram que crianças que chegam à escola com um nível de vocabulário, uma variedade de vocabulário e de entendimento maior desse vocabulário, têm um sucesso maior no processo de alfabetização, avança com mais eficiência nesse processo. Por que isso acontece? O vocabulário, quando nós temos muitas palavras, nós temos muitas estruturas de sons. Como o nosso sistema alfabético depende da relação som-letra, ou seja, o fonema e o grafema, então nós temos uma variedade mais consolidada para que nós possamos fazer esta relação. Da mesma forma, essa variedade de palavras nos permite, nas tentativas de leitura, supor que aquilo que começa com to, por exemplo, e está dentro de um tema de alimentos, a gente chama de deve ser tomate. Então isso vai nos guiando o processo de decodificação também. Então a leitura, ela é um dos maiores meios que nós temos para a expansão de vocabulário. Por que isso acontece? Porque nós temos muitas estruturas de frases diferentes, contando histórias que são diferentes do nosso dia a dia, que são novas na nossa vida e que nós passamos a aprender dentro daquela estrutura de frases e da narrativa ou do poema, da parlenda, daquilo que nós estivermos lendo. Nós precisamos fazer um esforço para entendermos aquela palavra ali. Por isso é importante, por exemplo, quando estamos lendo uma história e está dito, o menino estava cabisbaixo, falando pouco, todos estavam preocupados. Se a criança não entende o que é cabisbaixo, por exemplo, ela não vai entender a preocupação dos outros. Um pequeno exemplo, mas que a gente precisa fazer um resgate constante. Vocês sabem o que é cabisbaixo? Vamos dar um exemplo. Procura palavras parecidas e isso deve fazer parte do trabalho com texto, o tempo inteiro, assim como no diálogo. O diálogo é um propulsor de vocabulário. Quando a gente escuta a criança, quando ela nos diz algo e a gente proporciona uma devolução também falando coisas novas, explicando algo do mundo para a criança, ela está incorporando essas novas palavras com um contexto, com consistência do entendimento daquilo que está sendo dito, especialmente quando ela experimenta. Então, se nós estamos em casa preparando alguma receita, é legal que ela entenda que o fermento é aquele pozinho branco que a gente coloca ali na massa do bolo para ajudar a crescer. Então, são entendimentos para daqui a pouco ela entender que o amor é o fermento da amizade no mundo. É um outro significado que é dado ao fermento, mas que se ela entende a base de significado que é crescer, que é algo que se usa para que cresça, ela vai poder entender uma expressão como essa. Então, é como eu falei antes, são andaimes que a gente vai construindo, que vai trazendo maior profundidade e que permite cada vez maior relação de significados e de entendimentos no mundo. O que mais, além do diálogo e da leitura, a leitura tem outra coisa. As ilustrações, desde os pequenininhos, ajudam muito para entender o significado das palavras que estão ali na história ou no poema, enfim. Quando são maiores, os jogos também são essenciais e ajudam muito nessa ampliação de vocabulário. Jogos com palavras dos mais variados, desde o famoso jogo de stop, um exercício muito legal é o de enriquecimento de frases. Por exemplo, eu digo uma frase mais curta, Pedro foi ao supermercado. E a gente dá o desafio, pode ser o professor escrevendo, para a gente enriquecer essa frase. O que mais que a gente pode dizer do Pedro, desse supermercado? Então pode dizer, por exemplo, Pedro foi pela primeira vez sozinho ao supermercado perto da sua casa. É algo que a gente pode enriquecer e fazer isso com inúmeras frases, com inúmeras formas, né, daquilo que a gente queira salientar.
se a gente quer trazer mais adjetivos, se a gente quer trazer maior ampliação sintática da frase, a gente pode fazer ofertas diferentes de atividades. A gente pode também fazer aquele jogo de trocas de letras. Por exemplo, começa com a palavra pato, muda uma letra, muda significado. Aí a criança pode dizer agora bato. Aí a próxima criança vai trocar vogal, o A pelo O, vai ficar boto. Aí a outra pode trocar para bota, o outro para bola. Isso vai trazendo uma rede de significados enorme para a nossa cabeça, que é super importante. Ou procurar, por exemplo, tudo que a palavra aniversário nos lembra. E aí a gente começa a reunir todas as palavras: balão, bolo, vela, parabéns, amigos, convite, tudo que possa estar relacionado nesse universo do aniversário. São alguns exemplos, assim como nos nossos encontros, nas nossas aulas, a gente já conversou um bocado. Então, espero que vocês tenham a preocupação de a cada dia ajudarem os seus alunos a aprenderem mais palavras novas, a desenvolverem mais significados e relações de ideias a partir daí, para que eles possam compreender e também se expressar cada vez melhor. Até o próximo!